are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Mais um vídeo do canal Bravos Concursos, professor Felipe que vos fala, e hoje você vai aprender de uma vez por todas a como fazer uma redação para concursos de carreira policial. Esse daqui é o único vídeo que você vai precisar assistir para colocar em prática as suas redações. Se não está inscrito no canal ainda, dá uma moral aí, professor, mano. Se inscreve aí. Senhores, estamos numa pegada meio rádio, meio introdutória aqui com o equipamento que eu comprei aqui, made in China, mas vamos para o vídeo. Vamos trazer um pouco de noticiário aqui antes. Estamos no site de concursos aqui, direção. Concurso Banese, 41% não comparecem às provas. Cara, acho impressionante aí o número de pessoas que se inscrevem no concurso e faltam, né? Isso aqui é a probabilidade também para concursos de carreira policial, hein? Ó, provas aconteceram no último domingo, foi o Banco do Sergipe. Total de inscritos, 34.899, faltou praticamente a metade. Números interessantes para você não ter que se preocupar aí com números de inscritos, né? Concurso Superior Tribunal Militar, esse daqui eu não vou fazer, hein, rapaziada. Superior Tribunal Militar encerra no último dia 28 de março. Segundo a comissão organizadora do certame, foram registrados 163 mil inscritos. É isso aí, senhores. Vimos aqui um pouco de noticiário aqui. Vamos partir agora para o conteúdo. Aula de redação para você aqui numa pegada um pouco diferente, né, rapaziada? Um pouco de música aqui envolvendo, mas vamos pro assunto aqui. Vamos lá, vamos pro assunto. Mas, senhores, sabemos que quando você se trata de redação para concurso de carreira policial, existe uma metodologia já pronta, mastigada, que se você colocando lá, encaixando lá, você não passa por perrengues em nenhum momento. Então, se você treinar uma redação por semana, já é o suficiente. Só que antes de você treinar uma redação por semana, não é só sair lá escrevendo, botando tudo no papel, igual você escreve carta para sua mãe, não, né? O que é que você tem que fazer? Existe uma metodologia pronta, existe um esqueleto pronto. Esse esqueleto ele é replicável em várias redações. Então aqui é um bisuário. Esse bisuário ele é o suficiente para você não ter mais que assistir aulas de redações. A única coisa que você vai ter que ter em mente é qual é a banca que eu vou fazer o concurso. Você vai pegar aquela banca que você vai fazer o concurso e você vai ver as últimas provas que ela realizou de últimos certames. Qual foi as temáticas que ela cobrou. Com base nisso, você vai transcrever redações para a sua folha. Então vai existir, toda redação você vai ter que ter um tema, problema, segmento, parcela cometida da sociedade. Então vamos supor que existe um problema, que esse problema é
alguns concursos de carreiras policiais aí, penais aí ultimamente, vamos supor que é superlotação de cadeias públicas. Então, qual é o segmento e parcela cometida aqui? Então, são os presos e as famílias dos presos, né? Causas disso? Quais são as causas? Essas causas elas vêm do governo que não se programou direito, não tem estrutura suficiente para aglomerar pessoas dentro de um único estabelecimento. Quais são as outras causas? O judiciário está prendendo muito. Quais são as outras causas? A polícia militar está prendendo muito por ações ou infrações que não deveria ser tão grave para chegar a concluir numa cadeia. E quais são as consequências disso? As consequências disso são falta de higiene dentro das celas. Qual é a consequência disso daqui? Falta de dignidade para as famílias dos presos quando vão visitá-los. Então, com base nisso daqui, esse visuáriozinho aqui, você já consegue ter um brainstorm ali. Você já consegue ter uma reflexão sobre a temática que você vai escrever. A tese é superlotação em cadeias públicas e tudo aquilo que eles trazem de ruim para as famílias, tudo isso que eles trazem de ruim para os presos, tudo isso que eles trazem de ruim para o convívio interno durante o período que ele vai passar lá com a sua privação de liberdade sendo em pauta. Então aqui, ó, brainstorm, tempestade de ideias, né? O que é que vai acontecer aqui? Você já pensou no argumento que você vai usar? Esses dois argumentos você vai dividir ele no texto e o repertório aqui você vai ter que usar quais são os repertórios. Existem citações bibliográficas, existem citações de músicas que você vai poder inserir lá, citações da própria Constituição Federal, de nossa famosa Carta Magna. Então, com isso daqui em mente, o corretor, na hora que ele pega a sua redação e ele vai ver aqui, ele vai entender o seguinte: pô, esse cara aqui ele fez um preparatório, ele estudou para colocar esse texto aqui no papel. Ele não saiu escrevendo o que ele tinha na cabeça, ele usou conectivos e tudo. Beleza? Então, ó, proposta. Isso daqui, quem fez concurso de carreira policial militar no Piauí, a banca no CEP adora isso daqui, cara. Para o concurso da Polícia Civil que vai acontecer agora, já não sei se vai ter que ter esse escopo certinho aqui. Mas a no CEP, ó, isso daqui é a intervenção, é o último parágrafo da sua redação. Quando você for concluir toda a sua redação, você vai ter que ter um agente, você vai ter que ter uma ação que vai ter que ser feita para concluir os seus argumentos, um meio e um modo, como é que essa ação vai ser feita e o detalhamento. Esse detalhamento você esmiuça lá uma ou duas características e detalhes minuciosos, específicos do seu ponto de vista e a finalidade. Por fim, fazendo jus a uma sociedade mais com um corpo mais englobado de maneira a resolver o problema. Então, com esse bisuário aqui, quando você for colocar em pauta a sua redação, se você não tem esse daqui, escreve. Se você não tem, também deixa no comentário aí que eu vou deixar um documento aqui de um drive aqui para você baixar ela. Toda a redação que você pegar, a primeira você vai ficar vindo aqui conferir, a segunda, a terceira, a quarta, só que vai chegar da quinta até a 10ª, você não vai precisar mais estar vindo aqui nesse bisuário. E aí nós vamos aqui para um documento Word agora também, que ele, a partir dele, todos os seus problemas vai ser resolvido de redação. Vamos botar ele aqui em modo leitura. Senhores, antes de ver aqui esse documento Word nas minhas pastas aqui desse PC de aula,
Eu quero que você dê um confere aí no link abaixo. Ele é um livro, um e-book mais barato do que uma dúzia de bananas aí na feira, onde você tem alguns resumos aí esquematizados de área específica para carreiras policiais. Então tá vendo esse vídeo aqui, tá querendo aprender um pouco sobre redação, não deixe de conferir esse material aí, beleza? Efetuando a aquisição dele, você dá uma força aqui pro canal. O que dominar para escrever uma redação de excelência para concursos de carreiras policiais, né? Então aqui ele é dividido em alguns tópicos, ó. O que é que você vai ter que ter em mente? Você vai ter que ter guardado no arquivozinho aqui na sua memória citações de autores relevantes. Isso daqui é muito importante. Integrar citações de autores renomados demonstra conhecimento, aprofundamento e fortalece seus argumentos. Aqui estão alguns exemplos que eu vou distribuir aqui para você. Você pode anotar aí, ou pode tirar print, ou pode comentar aqui embaixo que eu vou enviar um link aqui para poder ser baixado esse documento, você imprimir e colocar na mesa de estudo. Então, existem algumas citações de autores para a temática segurança pública e violência. Vamos a eles aqui. Michel Foucault. Suas obras sobre poder, disciplina e controle social podem ser relevantes para discutir o papel da polícia e os mecanismos de segurança. Esse daqui é um autor para você citar lá. E para você citar ele, você vai ter que procurar ele aqui no Google e fazer uma pesquisa leve ali. Não precisa ser uma pesquisa afinco. Você só precisa citar ele na redação e dizer o que é que alguma obra dele tem como ideia para essa temática. Robert Merton, sua teoria das funções manifestas e latentes pode ser aplicada à análise das atividades de policiais. Também você clica lá, dá uma pesquisada, lê por cima e aí você já vai ter conhecimento guardado na memória para colocar no papel. Norbert Elias. Conceitos como o monopólio da violência e o processo civilizador podem enriquecer a discussão sobre o uso da força. Sérgio Adorno, sociólogo brasileiro com vastas pesquisas sobre violência, criminalidade e instituições policiais no Brasil. Luiz Eduardo Soares, antropólogo e cientista político com obras importantes sobre segurança pública, violência policial e reforma policial. Senhores, um adendo aqui importante. Você escolhe só 2 aqui, de cada temática. Com os 2 que você escolher de cada temática, você faz uma leitura e dos 2 você escolhe um. Para cada temática, você vai ter uma carta na manga para escrever sobre ele. Então, na hora que você colocar no papel lá, o cara que vai estar corrigindo, ou a mulher que vai estar corrigindo sua redação, ele vai saber, pô, esse cara aqui, ele estudou, ele sabe o que ele está falando aqui. Porque ela não vai afinco pesquisar quem é esse cara aqui. Ela vai também, pô, conhece essa obra desse cara aqui, tá ele, então ele estudou, ele citou aqui, bateu a gaivota. É só isso, mano. Direitos humanos e cidadania, importante para a carreira policial. Esse daqui é um dos mais importantes e ele, quiçá, pode ser uma temática aí chave aí. Ela é uma meio que coringa, você pode botar ela em qualquer tipo de tema. Hannah Arendt, suas reflexões sobre direitos humanos, cidadania e condição humana são fundamentais. Boaventura de Souza Santos, suas análises sobre direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica e global podem ser pertinentes. José Afonso da Silva, jurista renomado sobre suas obras sobre direito constitucional, abordam os direitos fundamentais e o papel do Estado. Esse daqui é o que eu gosto de usar, ele é coringa. Dentro dele você cita também a Constituição Federal e os direitos fundamentais. Acabou, mano. O corretor lá, pô, esse cara aqui, ele sabe o que ele está falando. Então, legislação penal e corrupção. Alguns autores importantes aqui para você citar. César Roberto Bittencourt, autor de importantes obras sobre direito penal, com análises sobre crimes violentos e outros temas relevantes. Fernando Capês, outro jurista de destaque na área penal. Deltan Dallagnol, esse cara aqui, ele tem até um canal no YouTube. Se você quiser digitar agora aí, Deltan Dallagnol, ele tem um canal no YouTube, quase 1 milhão de inscritos, onde ele aborda temas políticos o tempo inteiro. Esse cara
Ele foi até deposto do cargo de deputado federal, se eu não me engano, recentemente. Embora um pouco controverso, suas perspectivas sobre o combate à corrupção podem ser citadas com análise crítica. E aí aqui, combate à corrupção, você pode implementar ele dentro de outros problemas que advêm da corrupção, né? A corrupção traz falta de dignidade para o povo, a corrupção traz falta de verba em tais áreas da educação, enfim, você consegue botar isso no papel e distribuir. José Paulo Cavalcante Filho, jurista com obras sobre direitos administrativos, sancionador e combate à corrupção. Ética e função policial, também ela é uma temática boa aí com recentes. Existem muitos governadores aí que estão em cima da polícia, estão apertando a polícia para ela trabalhar de maneira mais suave, estão instalando câmeras nelas, né? Então, Emmanuel Kant, sua ética deontológica focada no dever e na moralidade das ações podem ser aplicada à conduta policial. Aristóteles, o cara que gosta de filosofia ali, sua ética das virtudes que busca o equilíbrio e a excelência moral é relevante para discutir a ética profissional na polícia. Então, rapaziada, caiu você vai citar ética e função policial e dentro do texto você cita Aristóteles. Quem está lendo ali a sua redação, ele sente prazer na hora que ele começou a ler sua redação, citação Aristóteles, ele faz essa cara aqui, ó. Como é bom corrigir uma redação de um cara que cita Aristóteles, né? Você não quer ficar doutor em redação, não. Você vai aprender só a citar, bater a gaivota e passar no seu concurso público. Como integrar citações? Escolha citações pertinentes. Então, uma dessas aí você vai escolher ela. Você vai contextualizar a citação. Não joga a situação no texto sem explicar sua relevância. Você explica antes um pouco de contexto para introduzir ela e explicar o porquê que ela é tão relevante naquela análise que você está fazendo. Analise a citação. Mostre como a ideia do autor se relaciona com o seu ponto de vista. Então, você jogou lá no final do texto você vai concluir mostrando que essa ideia é totalmente relacionável ao ponto de vista que você está expondo junto com a conclusão. Usando as normas da ABNT, formate corretamente suas citações. Então, como é que você cita? Sempre entre aspas. Acabou. Tipos de conectivos essenciais. Isso daqui também é um bizu. Você sempre iniciar de uma maneira só todas as suas redações. Com isso, senhores, eu acredito que muitos que fazem concurso de carreira policiais aqui, eles passaram pelo Exército Brasileiro. E se não passaram, eles têm conhecimento dos jargões que utilizam lá dentro. Existe uma coisa chamada processo jesuítico. É a repetição até a exaustão leva à perfeição. De tanta redação que você vai escrever, vai chegar uma hora que o seu braço vai estar escrevendo a redação sem você forçar muito, vai estar no piloto automático. Se você usa sempre os mesmos conectivos na introdução, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e no último parágrafo na conclusão, acabou. Você já tem meia redação feita aí. A única coisa que você vai ter que bater é o tempo lá para não se perder, para não ficar nervoso, para não borrar a redação, para sua redação ficar bonitinha, para não extrapolar linhas e nem faltar linhas. E é isso aí. Então, o que é que eu aconselho? Você escolhe um conectivo só e treina ele até a exaustão. Do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo, do terceiro parágrafo e da conclusão. Lembrando, existem um conectivo em cada parágrafo para você iniciar. Existe um conectivo no meio do parágrafo para você dar sequência. E existe um conectivo de conclusão dentro da introdução, dentro do primeiro parágrafo, dentro do segundo parágrafo, terceiro e do quarto, que é o último. Então, dentro de cada parágrafo existem 3 conectivos para você se dar bem aí. O corretor ele vai enxergar esses conectivos e ele já vai bater gaivota. Pô, esse cara aqui
esse candidato aqui ele estudou, ele está sabendo o que ele está fazendo aqui. Então, para iniciar, primeiramente, em primeiro lugar, inicialmente, a princípio, para adicionar ideias, ademais, além disso, outro sim, igualmente, da mesma forma, ainda, também, para contrastar ideias, entretanto, todavia, contudo, porém, no entanto. Senhores, não escolha coisas dificultosas, escolha o simples, o preto no branco funciona. Para explicar, isto é, ou seja, em outras palavras, porquanto, já que, visto que, para exemplificar, por exemplo, a título de ilustração, para estabelecer causa e consequência, portanto, logo, assim, dessa forma, desse modo, em virtude, para indicar conclusão. Em suma, em síntese, em conclusão, diante do exposto, dessarte, assim sendo, para indicar tempo, enquanto, logo, para indicar condição. Se caso, desde que, contanto que, a menos que, para indicar finalidade, a fim, para que, com o objetivo de, com a finalidade de. Então, existem tópicos para você dominar também. Os principais tópicos para você dominar é segurança pública no Brasil. Cara, você está fazendo concurso de carreira policial, você tem que saber o básico de segurança pública no Brasil. E você tem que ter uma ideia. A sua ideia é de ser mais rígido, e você vai expor isso na sua redação, ou você vai ser mais... como é que vou exemplificar para você? Ou você é rígido ou você não é rígido. Ou é 8 ou é 80. Na sua redação você vai ter que escolher um lado e vai ter que expor ele de maneira clara, objetiva, concisa. 8 ou 80. Você não pode deixar transparecer na sua redação que você é em cima do muro. Então você tem que ser 8 ou 80. Então, segurança pública no Brasil, você vai ter que dar uma pesquisada sobre conceitos e dimensões, modelos de policiamento, né? Existe policiamento ostensivo, o preventivo, o comunitário, desafios da segurança pública brasileira, alguns desafios, políticas públicas, papel do Sistema Único de Segurança Pública. Então, direitos humanos e atividade policial estão correlacionados desde o início dos tempos. Legislação penal relevante. Então, você vai ter que estar por dentro aqui de um pouco de assunto de penal. E se você citar isso dentro da sua redação, é mais uma gaivota batida por você, porque o corretor vai entender aqui, pô, esse cara está citando também aqui a Constituição Federal, onde trata do Código Penal. Legislação penal relevante, o papel da polícia na sociedade democrática, o uso da força policial está sendo muito colocado em pauta aí nos jornais, se você vem acompanhando. Ética e integridade profissionais, também princípios éticos que devem guiar a conduta policial. Então, esse daí é alguns assuntos que você tem que dominar e eles nem tanto ficar expert, nem ficar especialista, nem doutor nesse assunto, mas você tem que entender o básico dele para você ter uma ideia, para você ter conclusões e você conseguir colocar isso no papel. Para dominar o assunto, a gente vai ter que estar estudando legislação, você já estuda isso daí, cara. Federal, constitucional, penal, processo penal, leis específicas, né? Lei de abuso de autoridade, Estatuto de Desarmamento, Maria da Penha. Isso daí você já estuda, então você já tem uma dominância ali relevante sobre aquela temática. Acompanhar notícias e debates também é importante. Não acompanhe demais, porque isso daqui tira a sua paz de espírito. Acompanhe só por cima e foque no seu estudo. Ler artigos e livros de especialista também. Não aconselho você ir lá muito a fundo. Você só precisa saber o básico e colocar isso no papel. Acabou. Você precisa ter um pensamento crítico sobre a ideia. O fulano de tal está falando isso, ciclano de tal está falando aquilo, político A, B, C, D está falando isso. Então você tem que ter uma análise crítica daquilo que está sendo falado e expor a sua crítica. Então, pratique a escrita, lembrando, uma vez na semana.
Saiu o edital, você vai estar relaxado já, pô. Saiu o edital, você vai estar anos-luz na frente do cara que não está estudando nem fazendo redação. Peça feedback, se possível, para professores. Então, existem plataformas aqui no YouTube, sites onde o professor ele cobra X para corrigir algumas redações suas. Você pagou, o cara cobrou 100 conto para corrigir algumas redações suas e ele corrigiu e viu que você está tirando nota boa. Acabou, pô, você já sabe que está no caminho certo. Você vai só ajustar uns detalhezinhos lá, beleza? Então, esse daqui foi o único vídeo do YouTube que você precisa para dominar a redação para concurso público de carreira policial. Esse vídeo aqui está ficando por aqui. Lembrando novamente, você não conferiu ainda o link abaixo, por gentileza, dê um confere lá. Mais barato do que um cacho de banana aí na feira. É só R$ 9,90. Professor Felipe está ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Futuros empossados em cargos públicos. É isso aí, até o próximo vídeo.